Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje, pra lá, né? Talvez nunca terá um episódio tão especial pelo tema e pelas pessoas que estão aqui, vocês vão ficar sabendo. Aqui a gente vai comemorar um ano do nosso podcast Adubeiros Raiz, fazendo homenagem a um dos maiores adubeiros que esse país já teve, que foi o Cláudio Hoffmann. E eu trouxe aqui, consegui trazer, além do Felipe, que trabalhou comigo esses dias no podcast, pessoas espetaculares, que eu até brinquei aqui mais cedo, que se eu fosse ter que comprar a hora desses meninos aqui, talvez nem vendendo um rim daria. Né? Então a gente está aqui com o Vilso, Scapini, Zé Renato, o Ivandro, o Saad, o Mambrini e o Terêncio, como eu falei. A gente vai trazer histórias, relembrar memórias, né, para as pessoas que não tiveram o prazer de conhecer essa figura, saber de quem ele foi, né, e por que tá sendo tão importante a gente gravar esse episódio aqui. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. E para começar aqui, Felipe, queria também que você desse uma palavrinha pro pessoal aí, já que você tá afastado de nós, você ficou rebelde, fala um oi pra turma aí. E aí, galera, é um prazer estar aqui novamente, Jefferson, com você no projeto que a gente começou junto e fazendo uma homenagem a um dos ícones do fertilizantes e com um pessoal tão importante como você falou, né? Tive o prazer de conhecer alguns pessoalmente, mas a maioria eu não conheço. E vamos lá, vamos fazer essa homenagem aí mais que merecida. E para começar aqui eu chamo o Vilso, que diz que é talvez um dos maiores expoentes do fertilizante aí no Rio Grande do Sul. Conta para nós aí, Vilso, como que tudo começou aí junto com o nosso amigo alemão, e fale de você aí também. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu posso dar algumas mancadas aí, mas é a primeira vez que eu participo desse tipo de processo. Enfim, nunca se é velho demais para aprender. Então, é gratificante para mim poder estar conversando com vocês todos e especialmente para uma pessoa que eu tive o privilégio de contratar ele dentro da universidade. Vou dar um pouco de história para entender quem foi o Hoffmann, né? No dia 18 de junho de 1980, já se fazem aí 41 anos, né? Nós tínhamos um hábito de contratar pessoas zero bala, não viciados em fertilizantes, fora do vício habitual. Aí tem o Mambrini, que o pai dele já é bem mais veterano que eu, e já contratou o filho também sem vício, botou ele na linha como ele está hoje. Estou sabendo que está muito bem. E tudo isso são histórias que a gente pode contar e é importante para poder reviver. E nesse dia do 18 de junho, eu me lembro que foi um dia extremamente frio, também como hoje, na Universidade de Santa Maria. Se reunimos lá acho que foram 24 candidatos, e numa tacada lá nós contratamos 8 caras, e um deles foi o Hoffmann. Foi o Hoffmann, e no dia, se não me engano, no dia 23 de agosto, de junho, aliás, todos se apresentaram em Porto Alegre, e talvez até seria interessante nós tivéssemos convidado, mas eu também não me lembrei, o Flávio Nagel, que também foi contratado nessa turma e ficou até se aposentar dentro da Maná. Não, na Bung, foi na Bung também. Foi na Bung que ele se aposentou. Então, desde a contratação, a gente aprende ao longo do tempo, olhando nos olhos da pessoa, aquele brilho, aquele detalhe, aquela química, assim como muitos que estão aí, o Scapini, o Mambrini, que a gente tem o engenheiro, todos eles
tem essa química ou tem essa capacidade de, quando você olha para eles, você pressentir que tem um grande talento. Eu diria assim, aquele cara que vê no jogador, ou um futuro jogador de futebol, quando ele tem aquela habilidade e você olha para ele e diz, esse é o cara. E especialmente no caso do Hoffmann, é um super cara. É um super cara. Não tem uma forma de descrever ele, né? Mas uma das características que o Hoffmann tinha, e eu ressalto muito isso, e admirava ele por isso, são aqueles colegas que ficam contigo 2, 3, 5, 10 anos, e daqui a pouco há um decréscimo da capacidade de aproveitamento, digamos, de produção, de produtividade. Aí tu olha assim, tipo, esse cara aí, eu acho que está chegando no fim da carreira dele. O que eu fazia? Eu pegava o cara que está contigo 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos ou 10 anos, ele tinha méritos para estar contigo, mas tu via nele que a produtividade estava caindo. O que a gente fazia? Diz, Hoffmann, tem um cara aí que tá... O que tu acha dele? O Hoffmann não tinha ruim para ninguém, sempre disposto, tipo, tu tem como acolher ele aí na tua equipe aí? Bom, a grande capacidade dele era que ele conseguia transformar essa pessoa. Ele conseguia dar um gás novo e revigorar essa pessoa. Essa foi uma das coisas mais marcantes assim que eu me lembro assim do Hoffmann, de empurrar alguns pepinos para ele, e ele tinha uma equipe, se fossem 5 ou 6, quando essa pessoa entrava nessa equipe, ela parece que rejuvenescia. Ele tinha essa capacidade de fazer com que essa pessoa criasse novas energias, e pela qualidade que a equipe dele tinha, essa pessoa tinha que ir de qualquer forma para frente, ela não tinha como voltar. Foi uma das características, a grande capacidade de liderança, de agregação que ele tinha, era uma coisa assim maluca, né? E ele tinha um time, ele conseguiu formar sempre times de terror, né? Porque não é só o terror de trabalhar, mas o terror de integração, de festa, né? E o Scapini está aí, que pode testemunhar isso. Nós tivemos uma fase dentro da Maná, fase não, mas um período, uma época lá, e chegou um dia lá que nós tínhamos que cumprir uma meta de X toneladas de margem, e nós, como éramos gerentes, nós conseguimos fazer com que, com esse resultado, a gente teve um prêmio de poder passar 20 dias na Europa com as esposas, e graças a Deus, e muito em função do Hoffmann e da equipe dele, nós conseguimos isso. Aí o Hoffmann disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou me reunir com minha turma e nós vamos virar esse jogo, vamos trabalhar aí o tempo que for e vamos dar isso aí vamos dar essa contribuição. Bom, o Scapini está aí, estava o Márcio, né, Scapini? O Pierre, né? Pierre, Nagel. Tinha mais algum, Scapini? O Coelho? Coelho, isso mesmo, Coelho. Aí esses loucos trabalharam durante 3 dias e 3 noites, sem dormir. Você imagina uma coisa dessa? Esse era o Hoffmann. E depois disso, teve aquele famoso dia onde o Scapini
estava na minha sala, e conversando, e abrimos um uísque, né, Scapini? Um uísque daquelas reservas, mas Scapini foi trilhando os caminhos, aí ficou sabendo onde é que eu guardava os uísques, né, Scapini? E bebeu todo o uísque que tinha lá, aí entrou vinho, entrou cerveja, e enfim. E atingimos os objetivos, quer dizer, esse era o cara, né? Então, além de ter tido o privilégio de contratar essa pessoa, eu também tive o privilégio de conviver tanto tempo com ele, né? E, ao mesmo tempo que toda essa fase dele de crescimento e capacidade de gerar relações, de integração, ele foi para a Bahia, né? E quando eu saí da Bung, em 2003, ele veio justamente me substituir em Ponta Grossa. Quer dizer, olha como as coisas são, como o mundo gira, gira, gira e volta para lá. Mas, olha, tantas passagens que teria que dar um livro para escrever, porque, afinal de contas, eu acho que ele viveu dentro desse processo uns 25 anos conosco. Então, é inenarrável as façanhas que nós fizemos e fizemos acontecer com esse time, capitaneado na regional lá de Cruz Alta, onde o Scapini teve essa oportunidade de participar. O resto a gente se comunicava, eu via as façanhas lá lá de Petrolina, daquela neguinha, e todas essas coisas assim, a gente acompanhava de en passant, como se diz na gíria, né? Mas tudo sempre dentro do melhor espírito de profissionalismo, e por onde ele passou, a gente ficou feliz justamente pelo sucesso que ele alcançou. E como se diz sempre na vida, aqueles caras que são bons cumprem sua missão e partem cedo. Infelizmente, esse acabou sendo o epílogo que a gente não gostaria, mas que é assim mesmo, né? A vida continua. E que bom que toda essa fase que ele esteve conosco, ele pôde transmitir isso, né? E quantas raízes, quantas sementes foram deixadas por ele, e que fazem parte hoje dessa justa homenagem que a gente presta para essa figura ímpar que foi o seu Cláudio Luiz Hoffmann, né? Então, a princípio, era isso que eu poderia colocar de uma forma rápida. Sei que todos vocês têm histórias, e vamos ouvir as que eu ainda não sei, né? Porque deve ter muita coisa pelo Brasil afora aí, né? Cara, muito obrigado, viu? Você é o único que está aqui gravando com a gente que eu não conheço pessoalmente, né? Mas como eu disse antes, foi muito bem indicado. E a gente seguindo aqui, vem o Scapini, né? O Scapini talvez não lembra de mim, mas eu lembro, né? Muito, eu era trainezaço lá, e todo mundo aqui, eu sempre, quando eu lembro alguma passagem assim, eu conto, né? Eu lembro treinezão, convenção, primeiro ano, convenção, aquilo para mim, falou assim, jamais que eu imaginaria que um dia eu ia comer tanta coisa na minha vida, né? Numa convenção daquela. De repente eu vejo lá uns malucos do Rio Grande do Sul com sanfona, que vocês chamam de gaita, violão, aquela confusão. Eles colam cartaz na porta do restaurante, escreve CTG. Aí a hora que eu entro lá, tá Scapini, e o Hoffmann pro meio, né? Então eu lembro, tem essas passagens assim, eu lembro e aproveito e já deixo o microfone pro Scapini aí, outro grande cara aí. Antes de terminar esse podcast, nós temos que cantar o Fio de Cabelo, porque foi a música padrão aí, a música referência, tá? Não podia esquecer. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Jefferson, um prazer, muito obrigado por pensar isso, né? Pensar essa homenagem para essa pessoa que a gente, acho que falta adjetivos, falta palavras, falta tudo para falar de Hoffmann. Mas é um prazerzaço rever todos esses amigos aí, né?
uns mais recentes, outros mais antigos, né, Wilson? Eu tive o prazer de ser contratado pelo Wilson e pelo Hoffman. O Hoffman foi meu paizão. Eu que sou uma pessoa que perdi meu pai muito cedo. O Hoffman talvez não tivesse idade para isso, mas ele foi um paizão para mim, assim como vários de vocês aí. E a gente vai descobrindo algumas coisas quando vai se falar em Hoffman, né? E faz 20 e poucos anos isso, e eu não sabia, eu pensei que eu era bom pra caralho quando fui contratado para ser adubeiro. E o Wilson disse que é só porque é pessoal 0 quilômetro. Então, quer dizer, entrei nesse time aí, porque eu era 0 quilômetro, eu acho que eu não era bom pra caralho lá, depois que a gente foi aprendendo alguma coisinha, né? Mas se aprende no dia a dia, era né? 0 quilômetro no adubo. No adubo. Não, mas não era tão... faz tempo, né, Wilson? O tempo passa, eu não sou mais o mesmo. Pode me mostrar onde é que tá as bebidas, que agora eu não faço mais nada, não. Não tenho mais idade para aguentar aquilo. Mas eu entrei, fui contratado pelo Hoffman e pelo Wilson. Meu primeiro contato foi com o Hoffman. Eu tinha formado em 98 e em 90 estava trabalhando na cooperativa, na Cotrijuí. E o Hoffman nos visitou lá e me fez eu fazer um trabalhinho lá, parcelinhas e tal. Eu, agrônomo, extensionista da Cotrijuí, parcelinha com, adivinha com o quê? Fosmag, né? Fosmagão. Fosmag 567 M4, isso aí é o seguinte, 300 quilos, 60 sacos por hectare, velho. E aí... em 99, né? Aí fizemos um trabalho lá e em julho de 99 eu fui para uma entrevista em Porto Alegre com o Wilson, e tinha conversado com o Hoffman aqui. Então iniciamos um trabalho, uma carreira linda que durou por 10 anos depois da Maná, Bunge, outras marcas, né, da Bunge. Uma saudade imensa até hoje de tudo isso, mas foi um aprendizado muito lindo, porque o Hoffman, ele tinha esse brilho que o Wilson falou, ele tinha esse brilho e ele tinha como doar esse brilho para todo mundo. Tu podia pegar, todo mundo que quisesse poderia pegar o brilho que ele tinha. Ele tinha uma habilidade absurda de transformar as pessoas de várias formas, né? No trabalho, na vida, no dia a dia, aquele jeitão bonachão dele. É uma pessoa que não poderia ter partido. Não, ele tinha muita coisa para ajudar aqui mais, né? Lá em cima também precisa, Papai do Céu quer gente boa. É a vida, como o Wilson falou, mas o Hoffman, ele deixou ensinamentos, eu acho, de várias formas, né? No início da nossa conversa, eu até brincava que o forte do alemão, quem sabe, não era tecnologia. Quem sabe hoje ele não ia estar aí tão bem, né? Que a gente tinha que falar para ele, é o power, o botãozinho de ligar e power. Mas ele tinha muitas coisas que deixava todo mundo bem e os resultados, eles apareciam. Claro que a equipe, todo mundo tem os seus méritos, mas quando o Hoffman dizia precisamos isso, aquilo tinha que ser feito. É impossível você negar alguma coisa para uma pessoa que trabalhava do jeito que ele trabalhava com a equipe dele. O Hoffman foi uma pessoa maravilhosa, né? Passou por muitos locais, né? Eu digo que eu trabalhei 10 anos com o Hoffman. Eu trabalhei muito menos diretamente com ele, porque daí foi para o Nordeste, né? Abraçou todos vocês, mas ele lá e a gente aqui, a gente sempre estava junto igual. Depois, quando ele veio para Ponta Grossa, né? Assumir ali na área onde o Wilson saiu, aí tem uma história legal. Aí eu, o Pierre, o Márcio, gaiteiro,
E o Sandro Wilsman, o Sandrinho que tá na Bung, né? Ainda. Nós 4 saímos daqui de Pierre de Santo Ângelo, pegou nós aqui, pegamos o Sandro em Carazinho e fomos a Ponta Grossa, numa sexta-tarde. O Hoffman fez uma reunião na sexta de manhã com a síndica do condomínio dele. Ele fez uma reunião. Quando nós chegamos lá, ele já apresentou uma carta, um envelope. Chegamos lá, o alemão estava esperando nós, ansioso. Carne, churrasco. Ele preparou o apartamento para nós ficar sexta, sábado e domingo. Dentro, não podia sair. Tinha até água. Até água. Então, encheu aquele apartamento de tal maneira. E quando nós chegamos, tocando gaita e cantando, né? Ele veio nos receber e pulava e abraçou todo mundo e já puxou aquele envelope. Tá aqui. O que é isso, alemão? Isso aqui é a multa do condomínio. Eu já negociei. Eu fiz uma reunião ontem com a síndica e disse, por favor, me faça uma multa para sexta, uma para sábado e uma para domingo. Ué, seu Cláudio, mas por quê? É que os meus amigos estão vindo lá do Rio Grande do Sul e vai dar barulho. Ele recebeu a multa antes do tempo, né? Deu barulho para burro, mas foi muito legal. A gente passou, fazia tempo que a gente não estava junto naquela época, e a gente passou assim 3 dias juntos. Quando nós chegamos de volta no Rio Grande do Sul, nenhum de nós estávamos... Você conhece um pé de elefante? Os nossos pés eram mais ou menos assim, de tanta retenção de líquido da bebida do final de semana. Foi um final de semana intenso, como era o Hoffman. Eu acho que era de dançar também, viu, Scapini? O Hoffman, ele sempre foi uma pessoa intensa em tudo, né? E realmente o que o Vils falou, o Fio de Cabelo, eu acho que foi a música que a gente mais cantou na vida. Tinha o CTG, né, Jefferson, nas convenções, mas assim, o CTG era quase um CTG sertanejo, porque era muita música sertaneja, era muito fio de cabelo, o alemão gostava muito de cantar. Não vou me estender muito, porque as histórias, elas são muitas, né? Vou passar a bola para outros contar a história, mas eu só posso encerrar dizendo que privilégio como esse que eu tive, né, de trabalhar com um cara que nem o Hoffman, eu acho que valeu a pena na minha vida para sempre. Foi muito bom, aprendi muito, né? É muito bom ter o carinho e ter vocês, e todos os nossos colegas, né, que a gente passou esse tempo junto, mas ter vivido com o Hoffman é uma experiência realmente maravilhosa. Um abraço para vocês. Cara, muito legal. Eu fico imaginando a cena, né, por ter conhecido vocês um pouquinho assim, esses brutamontes dentro do apartamento, tocando regaço e a inteligência dele de já ir negociar antes, né, que ia sair mais barato também, né, porque se conhecesse vocês, com certeza não ia ter negócio. Mas eu vou passar a palavra para o Mambrini, né, e eu contei isso aqui no episódio que eu gravei com o Mambrini, né, mas muitos não ouviram. Eu lembro que eu era, como que era? Depois do trainee, era o supervisor júnior, né, eu recém ali, o Saad tinha me promovido ali, aquela coisa, e aí na época, com os notebooks lá, os Toshibão de 40 quilos, eu peguei e passei um e-mail copiando todo mundo, né, porque você não precisava nem digitar os e-mails, né, você colocava a regional ali, já puxava o grupo dos e-mails. Aí eu fiz uma piadinha lá do Gaúcho, não lembro o que era a piada, mas eu fiz uma piada pro Gaúcho e mandei pro Mambrini. O Mambrini pega e responde o e-mail copiando todo mundo. Fala assim: prezado Jefferson, estou estudando a viabilidade de uma transferência tua para o Acre. O Acre tem um mercado potencial de 80 toneladas e resume em apenas um cliente, que é um gaúcho. Boa sorte. Falei, puta, hora que aquele e-mail chegou, rapaz, meu telefone não parava. Já comprou passagem? Mas, Breno. Obrigado aí.
muito bom relembrar as histórias, rever o Wilson, que fazia tempo que a gente não se via, né, Wilson Capino. Eu, assim, essa homenagem para o Hoffman, assim, traz muitas lembranças, né, porque eu vivi, até a gente está seguindo uma cronologia, né, desde a contratação dele no setor de fertilizantes, mas eu vivi com o Hoffman como concorrente, né, eu conheci ele, eu entrei no setor em 91, ele já era o Hoffman da Maná em Cruz Alta, que tu tinha que pedir benção para entrar na região. Era eu como concorrente de outra empresa, nem conhecia ele, mas todo mundo falava, cara, Cruz Alta passa pelo lado ali, ó, pega aquela estrada e vai para Ijuí direto, nem entra em Cruz Alta, que não vai fazer nada, só vai se incomodar com o alemão. E era um cara, assim, extremamente respeitado e fechava a região mesmo, grandes clientes, não tinha... Tu ia bater na porta dos clientes grandes, os referências, que, pô, vamos começar um trabalho, vamos reabrir. Não, sou Maná, já tenho relacionamento com o Hoffman, com o Wilson, com o Capino, com o Pierre, e era uma turma muito forte. Depois fiz muita amizade com o Hoffman, começamos a conviver, a empresa que eu trabalhava foi adquirida pela Maná, antes de ser adquirida pela Bung, foi um conjunto, né? Então a gente ficou 3 anos aí sendo Maná também, né? E antes de virar Bung, e convivemos como colegas. E daí chegou, ele saiu, foi para o Nordeste, né? Que tem muita gente que vai falar bastante do Nordeste. Eu vou falar mais dessa transição, né? Para deixar a turma falar o resto das histórias do Nordeste, mas como colega, convivi muito e aprendi muito com o Hoffman, né, nessa questão de relacionamento com clientes, relacionamento com equipe. E eu pensava que eu tinha uma equipe muito boa no Rio Grande do Sul, assim, que era só galo. Eu sempre procurei trabalhar com pessoas muito boas, né, selecionando bem, por mais que a gente se esforce, sempre tem alguma coisa para ajeitar, mas sempre com uma equipe otimizada, né? E não era privilégio meu, era privilégio de todos, né? Quando a gente começa a olhar para fora. E o Hoffman foi para o Nordeste, ficou 2 anos, né, no Nordeste. Era um desafio grande o Nordeste, era um desafio novo. 15 estados, a gente saía de um Rio Grande do Sul, de uma micro-região do Rio Grande do Sul, para pegar 15 estados, da Bahia ao Acre, que nem tu falou, né, Jefferson? Então, era toda a região Nordeste, um apito bombando, né, que o SAD pode explorar bem, em Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, navegação do Tapajós, navegação do Rio Madeira, navegação da Bacia Amazônica, era pauleira. E o Hoffman me indicou na época eu era o vice-presidente, tinha 2 diretores comerciais, e ele falou, Mambrini, te indiquei para o meu lugar, daqui a pouco vão te ligar. E me ligaram, numa segunda-feira, o meu diretor na época ligou, Mambrini, o que tu acha do desafio para o Nordeste? Eu falei, cara, tô dentro. Amanhã podemos nos encontrar em Maceió, beleza, fui para Maceió, fiz a mala, eu falei, não sei quando é que eu volto para a mulher, e fiquei 3 semanas com o Hoffman, né, deu falar essa transição. Foi 3 semanas, cara, que a gente fez toda a região, então fizemos Bahia, Alagoas, todos aqueles estados menores, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará. Foi 3 semanas de pauleira, muito trabalho e muita festa também, né? Ele era um cara que ele sempre era um equilíbrio desequilibrado até, porque era todo dia festa, cara. Ainda mais num ritmo desse, conhecendo gente, conhecendo pessoas, conhecendo equipe, regiões, né? Então foi muito intenso, e até o Wilson lembrou da música Fio de Cabelo. Lá ele cantava canto alegretense, viu? Quando ele estava no Nordeste, ele cantava muito, né, Saad, o Zeba, e era o canto alegretense, era a música dele no Nordeste.
E seguido ele estava puxando o Cantalegretense e puxava com quem é que falou do salame e uísque, e sempre um choro aqui na face dele quando ele cantava o Cantalegretense. Era um cara muito emotivo. E eu acho que o dizer assim do Capino, do Wilson, que me veio foi... eu peguei 15 estados, cara. Eu pensava que eu tinha uma região pequena com uma equipe muito boa no Rio Grande do Sul. O Capino, a gente trabalhou junto, né, Capino? No Rio Grande do Sul também. E quando eu fui para o Nordeste, eu peguei uma equipe, cara, que tem 2 aqui, né? 2, depois o Jefferson entrou, que era com uma complexidade muito maior, mas era só águia. Era só águia. Era um negócio que fluía. A gente tinha market shares violentos, resultados violentos e uma complexidade enorme, e o negócio fluía muito bem. E quem fez esse alicerce foi o Hoffman, né? Então, eu tenho muitas lembranças boas de profissional, de amizade, de concorrência, de sentir muito aí quando ele partiu, mas com certeza, como falaram, ele tá bem lá em cima e olhando por nós aí. É um grande adubeiro raiz no céu hoje. E a gente passa o bastão pro Saad, né? O Saad que tá, acho que daqui todo mundo que tá aqui, acho que é o que mais me bateu disparado. Né? Mas eu agradeço das chineladas lá atrás, né, Saad? Você não tinha chegado até aqui. Eu lembro um dia, também uma passagem aqui com o Saad, né? E eu treinizão, assim, né? Querendo mostrar serviço. Mas o que eu vou fazer, rapaz? Esse Tocantins aqui só tinha conta para receber, não tinha Du para vender. Né? Aí criamos ali no armazém da Bung aqui em Porto Nacional, Dia de Negócios Maná. Mas fizemos um auê, panfleto, confusão, que ia ter uma campanha de venda. Campanha não tinha nada, era só pro povo ir lá. Né? O povo chegava lá e falava, mas o preço é igual? Eu falei, não, mas agora você tá aqui. E eu lembro que foi legal isso daí, que depois outros começaram a copiar por aí e tal, mas é uma passagem que eu lembro que o Turcão aqui segue lá, sabe? Pessoal, puxa, eu tô emocionado aqui. Eu vejo essa história do Hoffman, é um cara que viveu na plenitude. Ele aproveitou cada minuto que ele teve aqui conosco, né, e deixou muito aprendizado para todo mundo. Ele tocou a vida de muita gente. É uma pena a gente não poder chamar mais pessoas para contarem suas histórias, porque onde ele passava ele deixava rastro, né? Não tinha como não ser, ele era intenso. E vendo o Mambrini falar, são 2 grandes referências que eu tenho na minha vida, né? O Hoffman, que quando chegou no Nordeste, eu era da assessoria agronômica, mas eu fui o guia dele, ele não conhecia nada, eu tinha que pegar ele na mão e levar para tudo que é canto, conhecer tudo. E depois a chegada do Mambrini na sequência, ele foi um ensinamento para a minha vida. E o Hoffman, ele foi fundamental porque ele me ensinou a não levar tudo tão a sério. Eu era muito sério, eu queria entregar, queria fazer e tal, e ele, peraí, nós vamos fazer a coisa acontecer, a coisa tem que acontecer naturalmente, né? E uma capacidade dele de se divertir, ele não trabalhava, ele se divertia, foi tudo um grande divertimento, né? Ele dizia assim, galinha que anda com pato, tendência a morrer afogado. A gente virava à noite na boemia, na bodega, e no outro dia estava lá trabalhando e toca o pau. E se fosse fraquinho não se criava, não ficava junto. Ele falava, se você não aguenta, se não aguenta não fica. Galinha que anda com pato, tendência a morrer afogado. E assim era. A gente começa a lembrar de histórias, tem inúmeras histórias. Ele tinha um pai que ele era referente, que era o Wilson. O Wilson era para que ele recorria, né, e até o final, né? E ele tinha muitos filhos, né? O Zeba vai contar, e era um grande filho. Ele chegou no Nordeste, a gente tinha 2 trainees, né, que a gente alugava um flat lá no Ana Regis, que o Zé Renato e o Fabinho moravam ali. E ele alugou um flat para ele no mesmo. Meu Deus, coitado desses trainees. Ele
chegava do escritório e já chamava os dois, botava no navio negreiro e saíam para a festa. E virava a noite, e no outro dia os três chegavam lá, eu tinha que chamar os dois, botar na chincha, dar trabalho, e eles com olheira, os dois, coitadinhos. E tinha que seguir em frente, não podia deixar esmorecer. E então ele tinha essa parceria, né? Parceria. Ele conseguia juntar a amizade que ele fazia com todo mundo, e aí que todo mundo se vestia a camisa e fazia a coisa acontecer, e o respeito. Ele era o chefe. E aí todo mundo podia acontecer a coisa. Aí ele criava ele transformava as pessoas, que todo mundo fazia aquilo. Não porque era o trabalho, porque era a profissão, mas porque aquilo era a vida de todo mundo, né? Então ninguém pensava se tinha que trabalhar até às 6, 8, 10 da noite, se tinha que virar à noite, porque aquilo era muito mais do que só trabalho, né? Ele tinha uma humildade, ele trocava, mas não titubeava para trocar um restaurante chique pela bodega, né? A gente ia no sábado de manhã comer um filé mal assado no Ceaso do Rio Vermelho, em Salvador. Uma lona quente, embaixo daquela lona fazia uns 50 graus, e a gente comendo filé mal assado, tomando cerveja. Indicação do Cezinha, cara, impressionante. E era assim, ele ia nos lugares de Salvador que pouca gente iria, que tinha traficante, tinha bandido, e ele sentava, e dali a pouco todo mundo era amigo do Hoffman. Era uma grande referência onde ia, né? Uma ocasião ele falou: Fernando, vamos viajar, precisando viajar, vamos viajar. Eu falei: eu preciso ir lá visitar o Dinarte lá em Uruçuí, o que você acha? Vamos, semana que vem vamos para lá, pode programar. A gente saiu de carro, fomos ali, passamos Petrolina, Casa Nova, aí quando chegamos em São Raimundo Nonato, por quem conhece bem o Nordeste ali tem uma opção, dá para ir por dentro, Estrada de Chão, é pertinho, ou ir por Floriano, dar a volta e chegar a Uruçuí pelo asfalto, né? Quase tudo era asfalto. Ele falou: não, vamos aqui que é pertinho. Aí a gente entrou, né? Eliseu Martins ali, paramos a abastecer o carro, o único posto de gasolina na cidade, é só a bomba ali na esquina da rua. E aí, finalzinho da tarde, o frentista falou: vocês vão para onde? Nós vamos para Uruçuí. Não, vocês não vão, acabaram de assaltar o Banco do Brasil lá, mataram o delegado, e estão com um golzinho branco igual esse de vocês aí. E agora? Ele: não, vamos, não sei o quê. Não, os caras estão loucos para achar um gol desse à noitinha na estrada aí, né? E, bom, tem um hotelzinho? Não, tem um hotelzinho aqui, uma casinha ali e tal. E nós paramos nessa casinha e foi bom, já pensando, né? Vou tomar um banho logo agora, que a água ainda já está quente, que a caixa d'água esquenta a água, o sol esquenta a água, e me livrar, porque a noite esfria, né? E fui tomar um banho ali e tal, e ele: não, nem suei, vou dormir, amanhã cedo a gente sai 5 horas da manhã e eu tomo um banho. No outro dia cedinho eu já só assistindo, né? O banheiro era para fora, assim, no relento, né? O chuveirinho. E eu ali tomando café e ele cantando, né? O canto da Alegrete lá, tomando banho. Mas não é possível, essa água deve estar muito gelada, e o alemão lá tomando esse banho. Aí a velhinha ali, que é dona do muquifo, falou: não, mas aqui a água é sempre quente. É até horrível que de dia fica muito quente, eram termas. E o alemão se deu bem nessa daí. E a gente foi para o Uruçuí, e a gente era parado pela polícia com aquelas 12 canos cerrados na cara, assim. E onde é que vocês vão? E a gente crachá, olha aqui, bung. E foi uma semana muito divertida ali, visitando o pessoal da Canel e rodando para cima e para baixo aquele Piauí. Em algumas fotos ali, indo para Bom Jesus também, que a gente atravessou, foi uma viagem épica. Não dá para contar todas as histórias, porque tem o corte aí que o Jeff vai fazer depois. Mas tem inúmeras aqui, em Santana do Araguaia também. A gente, o dia inteiro rodando, fomos dormir no hotel. A gente tinha muito costume de ficar em quartos duplos, né? A economia, quarto duplo e tal. E daí eu fui tomar um banho antes, saí do banho, eu falei: e aí, vamos sair depois, né,
jantar e tal. Ele falou, tchê, tô cansado. Eu não acreditei, né? Tá ficando velho esse alemão. Tá bom, né? Então me ajeitei ali e já ia dormir. Dali a pouco ele sai do banheiro. Então vamos sair agora, tá? Vamos virar à noite. Eu falei, mas tá louco? O que aconteceu com esse homem? Eu tive que levantar de novo e vamos embora. Mas foram inúmeras noites em claro. E eu agradeço a Deus por ter me dado esse tempo com ele ter vivido tão intensamente com ele. Eu acho que eu represento muita gente aqui do Nordeste que teve esse prazer de convívio, né? O Wilson falou lá de Petrolina, né? Eu fui responsável por ele ter conhecido a Aline lá em Petrolina e acompanhei esses dois aí, muitos passeios que eles fizeram e realmente foi um tempo que ele aproveitou bastante ali. Acho que foi importante para ambos ali. E tem história do Zé Renato, né, Petrolina também, para salvar esses 2, 3 dias, tinham que trabalhar no evento no dia seguinte e o Hoffman segurava eles a noite inteira. Ele vai contar um pouquinho dessas histórias aí. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente sente muita saudade, mas ele cumpriu a missão dele aqui, cumpriu a missão com todos nós, e ele é um cara de vanguarda, né? Se ele não tem a tecnologia, ele tem o talento de transformar pessoas, né? Uma coisa que a gente busca tanto hoje é quem tem essa capacidade de tocar no coração das pessoas, né? Quizá a gente tivesse mais Hoffmans por aí. Valeu, pessoal. Cara, brigadão, Sassado. Muito bom. E a gente vai passar a palavra aqui para o Zé Renato, né, também conhecido como Zeba. O Zeba tá nesse mundo aqui, né, Zé Renato, já há um bom tempo. Eu cheguei aqui em 2006, o Zé Renato já tava, eu já ouvi as histórias junto com o Fofuxo, com o Fabinho. E daí o Zé vai contribuir aí. Manda brasa aí. Bom, primeiro é uma alegria rever muita gente que me ajudou na minha carreira, né? Scapini, engenheiro, Mambrini, né? O Scapini, engenheiro, e o Saad da época de Maná. Eu lembro, eu fui contratado em 2002, né, para trabalhar na Maná. Viria para cá já sabia que era Nordeste, né? As 2 vagas eram Balsas e Luiz Eduardo, né? E faltava só essa decisão, mas tinha sido contratado. Na época, quem me contratou foi o Brandão. E aí, nesse mundo de multinacional que a gente vive tendo muita mudança, né? Eu já comecei assim. Eu fui contratado, né? E 6 meses depois falou: ó, tá vindo um cara novo aí. Acho que não deu nem isso, porque a gente foi para a convenção em Porto Seguro que teve. E lá na convenção a gente já conheceu o Hoffman. Falou: ó, esse cara aí vai ser o novo gerente, né, do Nordeste e tal. E aí o Fofuxo morrendo de medo naquela convenção, só macaco velho, cara, da Maná, que era uma marca importante, né, e conhecendo esse pessoal. Aí, quando teve a mudança, né, o Hoffman foi para o Nordeste, primeiro que, assim, cara, não tenho o que falar do Hoffman como pessoa e na carreira, né, a parte humana do Hoffman é muito grande, cara, realmente, todo mundo que trabalhou para ele era um pai, né, hoje que a gente procura de clima dentro de multinacional, né? De clima de trabalho, faz pesquisa. O Hoffman aplicava isso na prática, né? Ele tinha política de porta aberta quando isso nem existia, né? O Hoffman nunca teve uma sala de porta fechada, né? Ele era um cara acesso franco, né? E uma dessas histórias que eu lembro é disso. O Hoffman vivia de porta aberta. E a gente tinha uma sala de RTVs, né? E o Hoffman uma vez, e ele nunca vinha, telefonava na mesa da sala de RTVs, né? Tinha uma mesa grande lá em Candeias, a gente ficava lá, né? Os supervisores comerciais, né? Não era RTV, ficava sentado lá e tal. E o Hoffman vinha, quando precisava falar com alguém, ele vinha na porta da sala, né? E eu já estava morando há um tempo em Salvador, cara, e todo fim de semana praia com o Hoffman,
e na barraca do Tchê, e cerveja até as tampas, e lambreta, e ruas, e ostra, nossa, cara, eu morria. Passava um dia lá de regaçar. Na hora de pagar, eles, pague e tira a nota. Então tá bom, né? Pague e tira a nota. E vamos nessa, né? E eu treinizão lá, e pague e tira a nota. Todo fim de semana. O Fabinho tinha um problema de CPF, não tinha cartão de crédito. E eu tinha cartão de crédito. Então o Rafa mandava eu pagar no meu cartão de crédito, né? E aí, um belo dia, a gente tá lá, né? Todos os supervisores da sala reunidos, e toca o telefone da mesa. E toca o telefone, acho que foi até o Saad. Não sei se foi o Saad, o Peluso, que atendeu. Falou, não, pode deixar. Mandei falou, Zé, o Rafa tá chamando você pra ir lá na sala dele. Já todo mundo falou, o que você fez, cara? Porque o Rafa, pra ele ligar aqui, mandando ir lá na sala dele, cara, o que você armou, Zé? Eu falei, não fiz nada. Dessa vez eu não fiz nada. Que era trainee, a gente armava lá, né? Como trainee, a bagunça era grande lá, fora do expediente, né? Aí chegamos lá, né? Chego na sala do Hoffman, ele com o meu relatório de despesa na mesa e começa, Zé, não tem jeito, cara. Um trainee, na época o real muito equiparado com o dólar, né? Um trainee, um relatório de despesa de R$ 1.200, Zé. Pelo amor de Deus, a companhia tá pagando seu aluguel, a companhia paga a roupa, R$ 1.200, olha essa nota aqui. Daí ele começou, peraí, barraca do Tchê, R$ 200. Aí, barraca do Tchê, R$ 150. Não sei nem por que eu te chamei aqui, Tchê. Olha o exemplo que eu tô dando, né? Pode voltar embora. Então, assim, né? Essa é a parte da gestão, né? Então, ele era muito acolhedor e a porta sempre aberta lá, né? O detalhe, o dia que ele ligou, né? Eu disse, meu Deus, agora vai mandar embora. Então, ele tinha esse estilo, né, assim, de gestão muito engraçado, assim, né, de se fazer, né? E com relação à parte humana, né, a gente virou filho dele mesmo, né? Porque ele ficava sozinho em Salvador, né? Praticamente todo mundo tinha família, né? O Saad era casado, né? O Leopoldo era casado, a gente se encontrava bastante, mas ficou eu e o Fábio que, né? Só tinha a mala, né? Não tinha ninguém lá, a gente só tinha a mala de roupa, né? Então ia buscar ele no aeroporto, né? E vai sair para jantar, e a gente tinha que entrar no batidão do gaúcho, né? Que o cara não tinha fim. Ele era mercado de peixe lá, né? Que é a madrugada de Salvador, ali no Rio Vermelho, cara. Você tava naquele. Né, hoje em dia, com o Covid, amendoim no copo, sabe, cara? Você tava lá num boteco na beira da praia, tinha um copo cheio de amendoim, e amendoim no copo, e o bicho caía para dentro, era uma farra grande. E com relação à Aline, né? Até nessa foto que tá no grupo aqui, as duas fotos de baixo lá, a gente numa lancha. E a foto de cima é naquela ilha do Volteador, que tem lá em Petrolina, né? E foi nessa viagem aí da feira lá que o Hoffman conheceu a Aline, né? Então, a Aline deu trabalho, assim, toda vez que ela ia embora, esse gaúcho queria matar eu e o Fábio na cachaça, né? Porque ele entrava na tristeza, ele já aparecia no apartamento, né? A Aline foi embora, eu preciso tomar uma, geralmente de domingo, né? Então, você já estava lá se preparando para embarcar para a segunda-feira, semana braba, o bicho chegava 9 horas da noite, que tinha deixado ela na rodoviária lá, e toma ele pinga, e não tinha fim, uísque com salame. Né? Então, assim, cara, o cara foi um pai. Eu aprendi muito, assim, a maneira. Eu tinha uma maneira leve de trabalhar, né? Então, isso refletia muito no time, e eu acho que o time, a grande questão da performance, cara, o Hoffman tinha um ambiente, cara, onde ele dava liberdade para você errar, né? Então, eu acho que isso que fazia o sucesso dos times dele, sabe? Você não tinha medo de tentar alguma coisa, de propor um negócio, né? Ele dava muita liberdade,
e ele sempre tinha uma solução, sabe? Então, às vezes, você vinha, principalmente para nós supervisores, né? E eu treinei, ajudava o Henrique aqui no Oeste da Bahia, então às vezes você tava, cara, naquele furacão, assim, e o bicho, não, vem cá, o que tá faltando? O que precisa fazer? Com quem falta falar, sabe? E ele abraçava e fazia parte da solução, e ele dava uma, né, eu acho que isso refletia muito, assim, então quando alguém falava, né, tem que fazer, cara, o Hoffman, eu lembro, tinha o Henrique aqui, ó, o Hoffman ligou aqui, esse fim de semana tem que entrar não sei quanto de pedido. Cara, já cato os meninos da Grossul ali, o Adilson Dula, e porta em porta, e vambora, que tem que trazer, o Hoffman pediu, tem que trazer, e acho que isso motivava demais todo mundo, né? Então, uma alegria muito grande poder falar dele, poder ter tido ele na minha carreira, me promoveu para supervisor também. Acho que foi o primeiro trainee da história da Bunge a ter um carro, falou para me dar um carro, porque eu ajudava o Henrique aqui, era correr atrás de papel, era né, providenciar recibo de banco, essas coisas. Então, assim, eu tive uma fase muito feliz, e ele era de uma intensidade absurda, cara. Eu estava parando para ver a cronologia, eu acho que eu não deu 2 anos que eu trabalhei direto com o Hoffman. Parece que eu trabalhei 20 anos com o Hoffman, de tanta história, de tanta intensidade nesse período, assim, sabe? Então, muito legal e um cara ímpar, cara. Ímpar realmente. Obrigado. Cara, obrigado você, Zé. Muito legal aqui. Eu fico imaginando essas cenas, né? O salame com uísque aí, tradicional. Nunca vou esquecer do salame com uísque, cara. O Hoffman não tinha jeito, cara. O gaúcho não bebia chimarrão e o salame com uísque estava sempre com ele, em qualquer lugar. A gente continuando aqui, passando a palavra para o Ivandro, né, mais conhecido como engenheiro aí no mundo dos adubos, né? O Ivandro, que eu nunca trabalhei diretamente com ele, mas a gente sempre teve. Esse mundo é muito pequeno, né? Esse mundo dos fertilizantes aí, duas conversas, a gente já encontra uma pessoa que você nunca viu, meia hora de conversa, tem 10 amigos em comum, né? Então o Ivandro sempre esteve aqui também rodeando esse mundo aqui. Hoje a gente está, vou dizer, trabalhando junto, mas em paralelo, nas empresas que a gente trabalha. Eu passo a palavra agora para o engenheiro aí. Tá bom, obrigado, Jefferson. Bom dia, pessoal, de novo. Assim, o que eu, depois de escutar todas essas histórias, em alguns momentos até me emocionei também, porque a gente lembra com muita alegria e saudade dele, né? Mas, assim, primeiro uma satisfação, eu diria que falar sobre ele e poder estar falando com vocês também. Eu acho que isso é um momento, assim, legal, né? E depois de tantos depoimentos e de tantas coisas, fica até difícil de falar alguma coisa, porque, enfim, se comentou tanta coisa boa. Mas, assim, falando de como eu conheci o Hoffman, né? Eu conheci o Hoffman aqui, a maioria passou pela Maná, ou teve alguma Maná, ou com o irmão, alguma coisa assim, né? Eu conheci o Hoffman quando eu no início, lá atrás, quando eu entrei na Maná, em Porto Alegre, e na real, assim, o que me chamou a atenção de cara lá, quando eu conheci o Hoffman? Como ele era um cara, ele era visto por todos como um cara diferente. Ele tinha uma equipe de resultado, a equipe que mais ganhava era a equipe dele, a equipe que ganhava os prêmios era a equipe dele, a equipe que ganhava os carros era a equipe dele. Então, ele era um cara respeitado, um cara de resultado e um baita profissional. E essa era a imagem, assim, a primeira imagem que eu tive quando cheguei. E um cara respeitado e que envolvia a equipe. Então, assim, essa foi de cara a minha imagem do Hoffman, e eu olhando de fora, porque eu não fazia parte da equipe dele, e olhando, né? Então, eu atendi uma outra área, nós não tínhamos um contato próximo, mas quando nós nos encontrávamos, a gente falava como se fosse da mesma equipe, assim, de área, ou seja, isso mostra como ele tinha essa capacidade de cativar as pessoas, de envolver. Então, um cara realmente super diferenciado, né? Bom, passaram-se alguns anos, e aí, como você falou, Jefferson, que dá muita volta, né, eu acabei encontrando aí o Hoffman no Paraná, né? Então, quer dizer, eu saí do Paraná, deixamos de ter um vínculo, porque ele ficou lá no Sul, e eu fui cuidando da exportação, saí de lá, e o Hoffman foi para o Nordeste, eu fui para o Paraná, e, no final das contas, a gente acabou se encontrando no Paraná. E aí foi, sim, quando eu conheci, tive um relacionamento, assim, mais próximo com ele, óbvio, porque nós nos conhecíamos lá de trás,
e o Paraná era uma região nova para ele também, então a gente esteve muito, muito próximo. E aí que eu conheci o grande cara. Então, esses depoimentos que vocês falam aí, da maneira como ele cativava, em pouco tempo, ele montou um time realmente que enxergava que ele era um cara diferente, e com essa alegria que a gente comenta. E eu acho que 2 ou 3 comentaram que o Hoffman, ele não fazia um pedido, assim, a gente tinha obrigação, quando ele tinha uma demanda, a gente tinha que atender, não porque era o Hoffman que estava pedindo, pessoal, a gente tem que dar esse resultado, nós temos que melhorar isso, nós temos que, enfim, a gente sentiu obrigação de atender. Eu acho que isso é uma característica boa. A gente não fazia fazia por ele, né? Porque ele era importante, né? Então, se eu tivesse que falar algumas coisas assim deles, eu acho que todos assim já demonstraram de alguma forma assim o jeito dele divertido. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Um grande profissional. E a habilidade de relacionamento dele é fantástica, né? Clientes que ele chegava pela primeira vez, ele saía do cara como se conhecesse ele há meses, né? Então, acho que a habilidade de relacionamento dele era fantástica, né? E as histórias que ele contava, né? Um cara, uma carisma incrível, um cara também que, enfim, encarou os desafios importantes. Ele, quando foi para o Nordeste, também teve um lado pessoal que ele estava passando, ele, enfim, deixou a família no Sul, então ele foi para lá, e aí fecha com as histórias que vocês contam, né, da importância de quem trabalhou aqui no Nordeste, de ajudar ele, ou seja, um cara destemido, mas ao mesmo tempo carente por estar próximo de pessoas. Então acho que isso é um lado importante. E assim, e o mais marcante, assim, para mim, essa questão do lado, assim, humano, um pouco a história que eu vou contar, assim, uma passagem rápida comigo, tem a ver com o lado humano, e aí, em outro momento, a gente conta as outras, por exemplo, essa de quarto duplo, o Sade, tem algumas aí para a gente falar depois aí também, mas, assim, falando dessa questão de um momento que eu estava com ele no Paraná, e aí eu tive, enfim, uma proposta de um novo desafio para mim, profissional, e eu realmente eu queria compartilhar qual que seria o melhor caminho para mim, e foi quando eu compartilhei com o Hoffman. Ele falou: engenheiro, vem cá, engenheiro, vamos conversar, senta aqui. E essa conversa ficou horas, né? Então, quer dizer, é esse estilo que vocês comentam do paizão, né? Então, ele ponderar essa questão toda, vamos colocar na balança todos os pontos, o que você enxerga desse lado, o que você enxerga do outro. Eu gostaria muito que você, enfim, que a gente continuasse muito tempo junto, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui no Paraná, e assim por diante. Ou seja, essa preocupação dele, esse lado humano, é algo que marcou muito, assim. E aí, quando a gente ouve Scapini, Wilson, Mambrini, Renato, Sade, todo mundo comentando, a gente vê que todos falam do lado humano. Então, essa é uma característica que é inegável, né? Por fim, então, ele teve um papel importante nessa questão dessa decisão, e obviamente foi uma questão ponderada e acertada, né? Então, assim, para finalizar de minha parte, o que eu digo? Assim, nessas minhas andanças, quando a gente encontra, quando 100% das vezes que a gente encontra alguém que tenha convivido com Hoffman, eu diria que é um caso que mostra, assim, alegria, felicidade. Ou seja, a gente tem uma lembrança dele de alegria, uma lembrança de felicidade, e isso acontece sempre. A gente roda, vai lá para o Sul. Ano passado encontramos o Scapini, a primeira abertura da conversa foi falar do Hoffman. Aí roda, vai para outra região, encontra alguém que tenha convivido com o Hoffman, fala, ou seja, fala com alegria, com profissionalismo. Então, importante ele ter nos deixado essa imagem de uma pessoa alegre, divertida. A gente lembra com alegria. Eu acho que isso é importante, a gente lembrar do cara com alegria, porque isso para ele, eu acho que também, onde ele está agora, é uma coisa que faz bem ele dizer: puta, como eu fiz, eu marquei as pessoas e deixo isso na cabeça de cada um, né? Então, assim, esse é um dos momentos, né? A gente, antes de começar o programa, a gente estava, enfim, lembrando algumas passagens, e todas, obviamente, com muita alegria. Então, de minha parte, é isso. Essa é a minha... o que eu tenho marcado do Hoffman. Podemos ficar falando horas aqui, né? Mas... Cara, que legal. A gente chegou ao fim aqui, né, da nossa mesa de boteco, falando do Hoffman. E como o Ivandro falou aí também, alguns momentos aqui o olho até marejou, né? Tá, a voz embarga, porque, igual eu falei, eu não tive tanta convivência com ele, mas era um cara muito top, né? Muito top.
que a gente criando esse projeto chamado Adubeiros Raiz, não tinha como não trazer lembranças de um cara desse aqui para dentro, né? E ficar eternizado. Enfim, esse troço vai ficar para sempre aí. Quem quiser ouvir histórias de um cara, o editor não vai cortar essa palavra, mas quem quiser saber a história de um cara foda, é só ouvir isso aqui, um cara foda sendo contado por caras fodas, né? E eu agradeço demais vocês, cara. Tipo, a conversa do WhatsApp ali, não teve um que prontamente não aceitou, de todos que estão aqui. E se eu tivesse chamado 50 pessoas, todos teriam aceitado de imediato. Tamanho é a admiração que todo mundo tem por ele, né? E a voz tá embargada mesmo, pessoal. E agradeço vocês aí, cara. Agradeço, não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas não tem nem o que falar mais aqui. É isso aí, Jefferson. Eu que sou mais novo aí no mundo dos adubeiros e cresci quando eu entrei na Yara lá atrás, cresci já no ambiente do pessoal comentando sobre o Hoffman, né? E como é legal ouvir vocês aí que conviveram com ele, falar tanto que ele foi importante para a carreira de vocês e o quanto ele foi importante para o mundo dos adubeiros, né? Ele deixou um legado. Isso que eu vejo um legado como pessoa, um legado como profissional, como tratar as coisas e como crescer, né? E como todos nós aqui estamos bem e homenageando a ele, e isso que é importante, né? Felipão, aproveita e encerra aí. Manda o pessoal seguir nós, que eu tô meio baqueado aqui. Beleza, O que eu ia falar, só que o Felipe lembrou bem, né? No final da carreira dele, eu acho que é importante a lembrança da Yara, né? Que eu convivi muito com a Yara, pela empresa que eu trabalho, a gente tinha um contrato e me dou bem com diretores, a direção da Yara, e eles ficaram muito contentes de receber o Hoffman. E mesmo que o Hoffman já estava... Ele passou toda a perrenga de saúde, né, na Yara, nessa fase final, e a empresa ajudou ao máximo. Eu sei que a diretoria estava muito imbuída de ajudar, de incentivar, de levantar essa moral dele lá quando ele estava baqueado, né, em termos de saúde. Muitos de vocês, de nós aqui que estamos, a gente acompanhou isso também, né, e eu acompanhei através da empresa que ele estava trabalhando, né, e ele foi muito bem acolhido, muito querido, e também deixou nessa curta passagem lá, né, essa curta, e foi uma passagem mesmo, né, lá para cima. É isso aí. Bom, pessoal, todo mundo emocionado aqui, e vamos encerrar mais um episódio do Adubeiros Raiz, aí completando um ano, esse projeto aí que o Jefferson está seguindo. Parabéns pelo projeto, continue assim, Jefferson, e não nos deixe de seguir no Adubeiros Raiz, tanto nas plataformas de Spotify, também no Instagram, no YouTube também, com alguns insights, e também no site do nosso amigo Jeff do Agro. Isso aí, galera. Viva mais um ano aí o Adubeiros Raiz. Valeu, pessoal. Obrigado. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.